Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma sessão da Emerald, mais um webinar da Emerald, hoje com convidadas super especiais, que logo eu já vou apresentar. Eu vou passar algumas instruções iniciais antes da gente abrir o evento. Vou compartilhar minha tela. Só um segundo. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar. Tornar apresentador. Agora sim. Imagino que vocês estejam vendo a minha tela. Aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Sim? Sim. Ok. Sim. Então, voltar para a tela. Bom, algumas instruções iniciais. Antes de iniciar, né? Então, vocês que estão participando podem ter observado que aparece um painel de controle do lado direito. Essa flecha laranja no topo desse painel de controle abre e fecha o painel. Nós também deixamos todos os participantes silenciados para uma melhor escuta, né, de todo mundo que estiver participando, mas vocês podem interagir com as participantes, com as convidadas e conosco da Emerald através do chat e através da sessão de perguntas. O André Jun, o gerente editorial, ele está participando também, e ele vai ficar de olho nessas questões, caso vocês tenham alguma questão técnica, sobre áudio, sobre apresentação. Vou convidar a Valéria Garcia, ela é a nossa vice-presidenta da Emerald, aqui da América Latina e no Caribe, para fazer uma abertura para nós, né, para termos aí uma boa sessão. Valéria, pode falar? Sim, obrigada, Isabela. Bom, boa tarde a todos, a todas, né? Gostaria de agradecer a presença, né, por ter aceitado o nosso convite, a professora Sara, a professora Lalesca, a professora Paola e a professora Poliana, né? Doutoras, e estamos muito felizes por poder recebê-las e ter esse bate-papo tão gostoso, né, que vai ser sobre os desafios da pesquisa no Brasil. E gostaria também de aproveitar e agradecer a nossa equipe da Emerald pela organização dos webinars que nós estamos tendo em 2021. Convidar a todos os participantes a seguirem nossas redes sociais. E temos outros eventos também para acontecer. E desejar a todos uma excelente sessão, né? E que juntos podemos aprender mais, pesquisar mais, né? E estar dessa área tão importante e com todas essas especialistas incríveis. Bom evento a todos e obrigada. Isa? Obrigada, Valéria. Bom, antes de apresentar os participantes, eu gostaria rapidamente de falar sobre a Emerald. E eu não me apresentei, eu esqueci de me apresentar, eu sou Isabela Danelucci, eu sou gerente de negócios da América do Sul. Bom, rapidamente sobre a Emerald, para quem não conhece, a Emerald é uma editora internacional, temos mais de 50 anos de trajetória. A nossa pesquisa sempre foi muito voltada e somos muito reconhecidos internacionalmente pela área de gestão e negócios, mas também trabalhamos com a área de educação, com a área de ciências sociais, engenharia e saúde.
A Emerald, ela é uma editora, né, sobre o tema, né, que a gente está falando, oportunidades e desafios da pesquisa brasileira, pelo ponto de vista, né, de pesquisadoras. A Emerald, ela é muito comprometida com o impacto real, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ONU, né, foi uma das editoras fundadoras de um comitê de editoras que estão aí trabalhando por essa evolução, e também foi uma das primeiras editoras a assinar o DORA, que é a Declaração de Avaliação da Pesquisa. Bom, falando também desse tema de diversidade, de igualdade de gênero, nós temos diversas publicações que a Emerald tem feito, né, para melhorar as condições das mulheres, tanto no mercado de trabalho quanto na área da pesquisa, na academia. A Emerald, ela tem uma presidenta mulher, a presidenta do grupo Emerald é uma mulher que fez parte do nosso board por muitos anos, e assim que ela chegou ao board, ela trouxe diversos debates dentro da empresa, diversos desenvolvimentos na área de RH também, para que a gente conseguisse, então, evoluir junto com a sociedade, né? Fosse também uma empresa que pratica a igualdade de gênero na prática e na área também da academia, na pesquisa. Então, aqui eu trouxe algumas pesquisas, essa apresentação ela é compartilhada na aba Documentos, do painel de controle de vocês podem baixar. E eu trago aqui alguns artigos bem recentes sobre a área da pesquisa, igualdade de gênero, academia. Então, temos aqui alguns artigos que são de acesso gratuito, vocês podem baixar no site. Tem também alguns livros, então, caso queira conhecer, tem um link para os nossos livros, que trabalham muito a temática, diversos temas, né? Aqui tem alguns exemplos: esporte, turismo, né? A parte também a parte de ciências sociais, bem forte. E aqui na lateral, vocês vão ver que nós temos casos de ensino de negócios voltados para o protagonismo feminino. Então, a Emerald também identificou que muitos casos de ensino de negócios não traziam mulheres na liderança. Então, a gente passou também a criar concursos de casos para que as protagonistas mulheres também estejam aí presentes nesse portfólio que nós trabalhamos. E alguns call for papers, também eu coloco os links aqui, né, independente da sua área de pesquisa, a gente tem centenas de call for papers abertos para inscrições até o ano que vem. Então, também, caso você esteja pesquisando em diversas áreas, você pode dar uma olhada se tem alguma oportunidade de publicação na Emerald. Agora eu vou apresentar as pesquisadoras, e aí a gente vai começar já com algumas perguntas. Claro que desculpa, tá balançando minha câmera aqui. Super resumido esse currículo, elas têm um currículo incrível de trabalho na academia. Tive que resumir porque são 4, né? Então, a Lalesca, começar pela Lalesca Lebioda, é doutoranda pela ESAG, na Universidade do Estado de Santa Catarina, e pesquisadora do grupo de pesquisa Admin Ethics. A Paola Schaeffer, não sei, depois você me corrige se eu falei errado, é doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp e pós-doutoranda na Unicinos. A Poliana Torres é doutoranda em Administração no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba e pesquisadora dos estudos baseados em práticas do Núcleo de Aprendizagem e Conhecimento. E a Sara Venturim é empreendedora e PhD em Engenharia de Gestão pela Technical University of Denmark, né, na Dinamarca. Bom, primeira pergunta para vocês, e aí a gente pode até, já uma forma de responder, já se apresentando, né, para os participantes. Vou começar perguntando para a Paola. Eu gostaria de saber qual é o objetivo, ou foi o objetivo, né, de pesquisa e a sua motivação para trabalhar essa área. Obrigada aí pela pergunta, Isa. Quero deixar uma boa tarde aqui a todos que estão assistindo. Também agradecer ao convite da Emerald e parabenizá-los por essa iniciativa. Acho que não só a iniciativa desse evento, né, mas também as inúmeras iniciativas aí listadas pela Isa,
nessa questão de gênero. Então, parabéns, Isa, parabéns, Valéria e André, aí, por estarem nessa empreitada e também ajudarem, né, auxiliarem as pesquisadoras brasileiras. E obrigada também às demais que estão compartilhando esse painel, pesquisadoras brilhantes. Então, o meu objeto de pesquisa hoje, como a Isa comentou, eu sou pós-doutoranda na Escola de Gestão e Negócios da Unicinos, trabalho especificamente com o tema de ecossistemas de inovação e empreendedorismo. Trabalho com esse tema desde o meu doutorado. No meu doutorado, trabalhei com os temas dos ecossistemas de inovação no estado de São Paulo, olhando especificamente para o papel das universidades. No pós-doutorado, eu ainda tenho olhado para essa questão do papel das universidades, mas eu tenho me envolvido em uma série de iniciativas oriundas do poder público, né, voltados à questão da criação de um ecossistema de empreendedorismo na cidade de Porto Alegre, voltado à iniciativa do Pacto Alegre, que é a criação, aí nós temos um grupo de trabalho voltado à criação de 5.000 startups na cidade de Porto Alegre, num horizonte de 10 anos. Então, estou voltada a essa pesquisa, mas lembrando que a minha ligação com o tema de inovação já vem desde a minha graduação, né? Eu sou graduada em Gestão para Inovação e Liderança, no curso de bacharelado em Administração da Unicinos, e no mestrado trabalhei mais com a perspectiva da firma sobre inovação. E no doutorado migrei para essa perspectiva mais macro. A minha principal motivação para trabalhar com esse tema é justamente o entendimento que a inovação é um propulsor do desenvolvimento econômico. Muitas vezes a gente tem um olhar para a inovação mais como algo relacionado à criatividade, mas não necessariamente, né? Eu trabalho bem com uma perspectiva econômica da inovação e sua contribuição para o crescimento e desenvolvimento econômico e social dos países, especialmente dos países em desenvolvimento. Obrigada, Paola. Nossa, longo, né? Longa trajetória, assim, mas super legal isso né, das startups de Porto Alegre, assim, é uma meta alta, assim, mas, nossa, muito sucesso nessa empreitada. Vou chamar a Lalesca. Lalesca, qual a sua motivação, qual a sua área de pesquisa? Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Lalesca, a Isa já apresentou a gente, então estendo meu boa tarde a todos e todas aqui presentes. Também agradeço o convite. E, bom, vamos lá. Atualmente, então, eu estou fazendo meu doutorado em administração aqui na Universidade Estadual de Santa Catarina, na UDESC. E eu participo, então, no grupo de pesquisa que se chama ADMETICS, onde a gente estuda ética, dilemas morais na administração. E o meu objeto de pesquisa, desde o mestrado, eu venho estudando, então, os empreendedores e empreendedoras. E agora, no doutorado, o meu olhar está voltado mais para uma visão humanista. Então, para a gente trazer essa visão humanista para dentro dos estudos do empreendedorismo. Então, a questão aqui, a minha motivação, a minha principal motivação é trazer esse olhar humano, esse olhar integral, que somos mulheres, que somos empreendedores, empreendedoras, que temos nossos negócios, que somos mães, que somos doutorandas, estudantes. Então, temos várias esferas dentro da nossa vida e algumas teorias a gente acaba focando apenas no nosso olhar profissional, né? Que é o caso do empreendedorismo, das teorias do empreendedorismo. Então, a gente vê o empreendedorismo em três principais visões. Assim, no início, a gente via o homem como o homo econômicos, né? Então, esse reducionismo visando somente a economia. Depois a gente passa para uma visão um pouco mais comportamental, para entender como que a gente se comporta. E hoje está muito forte dentro do empreendedorismo a questão gerencial. Então, como a gente faz para gerenciar os empreendimentos, várias teorias trazendo essa questão gerencial, e todas elas são muito importantes. Mas a gente não pode esquecer também da questão humana. Então, essa é a minha principal motivação, é trazer para dentro da discussão do empreendedorismo, principalmente a discussão aqui do Brasil, esse olhar humano, onde a gente consegue ver, então, entender esse ser humano integral, entender que a gente busca um sentido para a vida, entender que temos dignidade, também tem a questão da sustentabilidade, que vem um pouco aqui dentro. E acredito que é isso. Muito obrigada pelo convite e estou aqui disposta para a gente conversar hoje.
Ah, legal. Acho que adiciona bastante ao que a Paola, o trabalho da Paola também de desenvolvimento, né? E, bom, a gente às vezes se esquece, né? A gente pensa só em crescer, crescer, faturar, lucrar, e a gente esquece quem está por trás disso, né? Somos pessoas. Bom, eu vou Exatamente. então chamar a Poliana. Poliana, qual a sua área e sua motivação? Bom, pessoal, boa tarde às minhas colegas que estão me ladeando hoje aqui, a Paola, a Lalesca, a Sara, a você, Isabelle, e todos os presentes e todas que estão aqui, né? Enfim, nessa tarde de conversa sobre, enfim, as nossas experiências, perspectivas enquanto pesquisadoras. Então, é uma satisfação, eu agradeço o convite. Eu falo aqui da Paraíba, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação aqui da UFPB, o sotaque, né? Aqui eu tô adicionando aqui um tempero da diversidade, enfim, nesse debate de hoje. E assim, meu objeto de pesquisa, eu estudo as emoções nas práticas da pós-graduação, e minha motivação, as emoções e os afetos, né, nas práticas de pós-graduação. Minha motivação foi quando eu retornei, assim, para fazer o mestrado, para fazer o doutorado, né, eu fiz o mestrado, ainda era solteira, jovem, que é mais comum, né, nessa faixa etária ali. E aí eu tive minha filha assim, eu fiquei num dilema, né, de quando voltar, eu sabia que tinha necessidade, de que eu precisava voltar enfim, e quando ela estava um pouquinho maior, assim, na verdade, eu tinha poucas referências de mães na pós-graduação, eu ficava, então, se não existe, é porque deve ser impossível, ou deve ser muito difícil, porque eu não conhecia, assim, mães de filhos pequenos, assim, de filhos, né, pequenos, para que eu tivesse uma referência de como seria e tudo mais. E hoje eu acho que, na verdade, a gente não tem que pensar que é impossível, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer parte desses espaços, né? E esses espaços têm que acolher as nossas diferenças. E, assim, quando eu voltei para o doutorado, eu me assustei com o número de problemas com saúde mental, né? Uma discussão, né? Um debate atual a respeito dessa temática sobre saúde mental entre os acadêmicos. E era uma coisa que me incomodava, e eu via muito próximo, assim, de amigas, de colegas, principalmente mulheres, e depois eu posso falar um pouquinho mais adiante, né, quando a gente for falar um pouco mais sobre, enfim, nossas motivações de pesquisa. E aí eu disse, poxa vida, eu quero estudar sobre as emoções, né, e aí foi quando eu iniciei, né, esse meu processo, e que falar sobre saúde mental não é só na ordem do diagnóstico, o que eu percebo muito na pesquisa, eu já estou numa reta final, assim, o que eu percebo muito é que a gente não pode ficar numa discussão, numa discussão somente do âmbito do diagnóstico, a ansiedade, depressão, o índice é esse e etc. A gente tem que entender por que aquilo está acontecendo, né? Por que mulheres são as mais atingidas por transtornos mentais nessas práticas da pós-graduação? Né? O que está acontecendo? Por que é mais comum falar sobre síndrome da impostora, né? Porque somos acometidas, né? Então, na verdade, não, meu foco não é só mulheres, mas a minha pesquisa, assim, o campo me mostrou muito claramente que as mulheres também têm todo um contexto, além de outras interseccionalidades, como classe, gênero, raça, tudo isso está influenciando, os fatores sociais, eles estão muito interligados a como essas pessoas, né, não tem como falar sobre saúde mental sem a gente falar sobre os fatores sociais, né? Então a minha pesquisa é sobre isso, né? E aí falo sobre maternidade também, sobre sexismo na academia. E, bom, e minhas motivações são, assim, meus caminhos da minha pesquisa, eles estão indo por aí, né? Inicialmente eu não achava que iria tomar essa proporção, mas eu estou abraçando com muito, assim, com muita vontade, né, de falar sobre isso. Então é isso. Ah, excelente. Muito inspirador. E o pesquisador hoje a gente já sabe, né? Existe uma sobrecarga da pesquisa, da cobrança por publicação, da área docente, né? O pesquisador também ser professor. E aí, pensando em mulher, a sobrecarga mental, familiar ainda vai somando, assim, a gente fala, onde a gente vai parar, né? Desse jeito. Então, acho que é muito importante essa discussão, sim.
E Sara, chegou sua vez. Qual a sua motivação? Qual a sua área? Olá, boa tarde a todos. Para mim é boa noite, né? Eu estou em Aalborg, aqui na Dinamarca. E eu agora estou fazendo pós-doutorado na FCAP, à distância, e aí eu estou acompanhando as startups do Hub. Então, eu também sou da área da inovação do empreendedorismo. Já tem 9 anos, mais ou menos, que eu estou envolvida nessa área. Meu mestrado foi nessa área, agora eu estou fazendo uns MBAs nessa área também. Já passei por várias esferas diferentes na pesquisa de inovação e empreendedorismo, como empreendedorismo feminino, empreendedorismo rural, empreendedorismo materno, infantil. E agora o que eu estou tentando fazer, e é a minha nova paixão, é porque a gente costuma muito tirar a prática, né? Quando a gente estuda o empreendedorismo, a gente pega a prática e tenta acompanhar na teoria, escreve os artigos, publica, e eu quero fechar esse ciclo trazendo de volta para a prática. Porque muitas vezes o que acontece, o que eu percebi, pelo menos o que estava acontecendo à minha volta, era que a gente estudava o empreendedor, aí fazia os artigos maravilhosos, entendia tudo, e o empreendedor não sabia, e aí, o que aconteceu? E aí, como é que eu fico, sabe? Então, eu estou tentando fechar esse ciclo agora de fazer a prática, a teoria prática. E aí, também estou tentando traduzir as descobertas das pesquisas, da academia, que às vezes vem numa linguagem um pouquinho mais rebuscada, para as pessoas mais simples e colocar em mídias que estão mais abertas. Estou jogando mais ou menos no Instagram, YouTube, essas coisas para poder meio que democratizar um pouco, assim. Então eu sou meio a rebelde, assim, da pesquisa. Mas é super importante, né? Porque acho que com a pandemia, todo mundo querendo saber, a gente fala que todo mundo virou coach de vacina, né? Cada um sabe mais de vacina do que o outro, né? Então, assim, uma percepção que eu tive é: nós precisamos fazer com que a ciência chegue às pessoas, que as pessoas entendam como funciona o processo, que nenhum trabalho é publicado do nada, né? Escreveu do nada, né? Tudo é muito trabalhado. E acho que essa percepção falta um pouco, né, na sociedade. Eu acho bem importante mesmo. Obrigada. Bom, depois das motivações, vou perguntar para vocês como que vocês acham que o crescimento, né, todas vocês mencionaram um pouco sobre mulheres, maternidade, empreendedorismo feminino, como que vocês acham que o crescimento das mulheres na pesquisa, né, com mulheres como vocês, contribui para as áreas de negócios e de administração? Não sei se uma quer começar ou eu chamo alguém. Eu posso começar se vocês quiserem. Pode ir, Paulo. Então pode ir, Sara, por favor. Abre aí. Vamos lá, Sara. Então tá. Então, assim, eu acho que a mulher ela contribui muito justamente com essa visão multifacetada, que foi justamente o comentário da Poliana quando ela estava comentando a pesquisa dela. Porque a gente pode falar dessa questão de igualdade, mas não tem como. A mulher ela tem multifacetas e ela tem um multiperfil muito grande. A mulher ela é mãe, a mulher é esposa, ou companheira. A mulher ela tem muito mais tarefas às vezes que requer muito mais atenção dela às vezes do que o companheiro que está junto com ela ou o esposo. Então acho que ela traz isso muito, isso enriquece mais a pesquisa. Então quando você coloca a mulher ou como pesquisadora ou como objeto de pesquisa, você traz camadas a mais, você adiciona coisas a mais à pesquisa. Então acho que enriquece muito mais. Mas, por favor, Paola, vamos lá, puxa a linha. Eu concordo plenamente aí com a opinião da Sara, né? A mulher, eu acho que ela traz essa capacidade de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo e de assumir diferentes papéis. E eu acho também uma coisa, nós estamos numa área relativamente bem posicionada em relação à presença das mulheres, né? Na administração, nós temos uma presença majoritária de mulheres, mas essa é uma prática que tem que se difundir para outras áreas do conhecimento que ainda são majoritariamente masculinas. Eu sei porque eu fiz essa trajetória, eu estive num departamento de administração, mas num departamento de economia também, que é muito mais masculino, e a gente tem que se afirmar mais, às vezes,
conforme a área do conhecimento. E eu acho que a gente vai abrindo essas fronteiras, né? Vai mostrando o quanto a gente pode trazer, o quanto a gente é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, coordenar diferentes frentes, coordenar projeto, dar aula, fazer diferentes tarefas, mas acho que é isso que também a gente tem que também olhar e criar políticas, criar mecanismos que incentivem isso a penetrar em outras áreas do conhecimento e penetrar em diferentes frentes. A gente tem um evento, como que a gente faz uma igualdade num painel de ter homens e mulheres presentes? Quando a gente faz uma chamada, um call for papers, como é que a gente cria essa igualdade de homens e mulheres presentes? Então, acho que nós temos avançado, temos muito a avançar, mas na nossa área ainda, e algumas áreas do conhecimento, tem cenários melhores do que, por exemplo, as engenharias ou as ciências duras. Então, nós também, como mulheres, temos um papel de olhar para essas outras áreas do conhecimento e mostrar o nosso exemplo aqui na área de administração. Excelente. Eu posso... Pode? Então, obrigada. Então, assim, na verdade, eu acho que a gente tem que perceber, nós, enquanto mulheres, que olhar a gente traz para as nossas pesquisas, para onde a gente, né, onde a gente faz parte, os nossos contextos. Então, isso é a primeira coisa. Por quê? Por exemplo, na minha área de estudo de emoções, né, quando eu fui lá fazer o resgate na literatura, as pessoas que estudavam sobre emoções eram mulheres. Porque por muito tempo emoções foi relegado, né, assim, como algo que era nosso, só nosso, que homem não pode sentir, que homem não, né, áreas masculinizadas, elas tendem a rejeitar, porque a racionalidade é o que, enfim, deve imperar ali, principalmente quando a gente fala sobre comportamento humano, e na verdade pessoas, como a Malalesca estava falando, pessoas de modo geral são compostas por emoções, né, a gente é feito de emoções. Então, mas aí quem fez esse resgate, né, esses estudos, a maioria foi mulheres. Então, assim, para que eu estude hoje, tenho como possibilidade de estudo hoje sobre emoções nas práticas da pós-graduação, né, que é o que eu estudo de fato, outras mulheres tiveram que, vamos dizer assim, dar esse pontapé, tiveram que ancorar, né, falar sobre isso, para que a gente pudesse trazer isso para a discussão, né, como algo importante, relevante, e, enfim, algo que possível de ser pesquisado, né? Então, geralmente, essas áreas mais masculinizadas, né, ela abre espaços para outros problemas também, né, como assédios, como a questão do gênero como um dispositivo de poder, a questão das hierarquias, né, então como é que isso ocorre? Quem vai ter esse olhar, né, sobre, por exemplo, como isso ocorre lá no empreendedorismo, né, nas mulheres empreendedoras, quem vai trazer esse olhar são as mulheres. Então, eu acho que assim, muito desse papel cabe a nós entendermos o nosso contexto, né, e trazermos o nosso olhar como mulheres para aquele contexto que a gente faz parte, que a gente está estudando também, né? Então, eu fico muito incomodada, por exemplo, com a questão do falar sobre síndrome de impostora como algo que fosse algo que a gente possui, né, como doença, como síndrome, algo do diagnóstico, como se a gente fosse... Realmente, o sentimento de incapacidade, ele é legítimo, né? Tudo que a gente sente é legítimo. O sentimento, ele existe. Mas por que são mulheres... Assim, a maioria das mulheres sentem isso, né? Será que a gente é impostora de fato, né? Porque por muito tempo, nesses espaços, né, a gente olhava sempre como o sucesso como algo que era do homem, né? Ou porque a maioria ali daquele espaço, você chega numa sala, está cheia de homens, você vai se sentir incapaz, né? Desenvolver o seu... Estou dizendo antes, né? Hoje em dia, assim, isso tá mudando, mas ainda impera. Então, assim, eu penso com relação a isso. Eu ia falar outra coisa, mas aí vocês podem ir falando, depois eu vou tentando lembrar aqui para comentar. Eu vou aproveitar a fala da professora Poliana e trazer... Realmente, eu acho que as mulheres, elas contribuem, sim, para a área da administração, para a área dos negócios, como os colegas já falaram, mas também o quanto, a gente pode pensar o quanto que, eu trazendo aqui, né, a visão integral, mas o quanto que isso também contribui para a vida das mulheres, né? Então, o quanto a gente está conseguindo ocupar novos espaços e ter uma discussão, né, tanto nos negócios quanto dentro da própria academia,
como a gente está conseguindo ocupar esses espaços e como a gente está conseguindo evoluir com isso. Então, o conhecimento que a gente adquire, ele é nosso, né? Então, ninguém vai tirar isso da gente. Então, é muito importante, é muito bonito ver as mulheres ocupando esses espaços e voltando a estudar e tentando empreender. Agora, na pandemia, a gente pode ver que teve vários exemplos, né? Muitas mulheres desempregadas, muitas mulheres tendo que se reinventar, e como a gente conseguiu ver exemplos de mulheres voltando para os estudos ou retomando um sonho que tinha antigamente, que era abrir alguma coisa, ou realmente abrindo alguma coisa, né? A Sara, que também trabalha com empreendedorismo, que a gente estuda muito a questão do empreendedorismo por oportunidade ou por necessidade, né? Então, às vezes também, nesse caso, tivemos muitas mulheres começando, abrindo seus negócios por uma necessidade, mas que, querendo ou não, estão ocupando esses espaços, e é uma oportunidade para a gente ver uma transformação, né, na vida das mulheres, na vida dessas mulheres, incluindo a gente, né, incluindo a gente aqui também. Podemos citar nossos próprios exemplos, né, que estamos dentro da academia, que estamos empreendendo, que estamos tentando fazer diferente também. Sim. Legal. Bom, e eu acho interessante o que a Poliana falou, por exemplo, toda a presença das mulheres na academia, na pesquisa, no empreendedorismo, ajuda a presença dos homens, né? Então, falar de emoções, a gente não está aqui só, né, as mulheres não estão marcando a presença nesses lugares só para ajudar a elas mesmas, né? Elas ajudam os homens poderem se abrir um pouco mais para essa questão né, das emoções, para essa questão da síndrome de impostor, né, da masculinidade aí tóxica, homem não chora, né, homem não pode sofrer. Então, eu acho que isso também ajuda aos homens poderem se abrir um pouco mais e a gente conseguir até um ambiente mais seguro para todo mundo, né, mentalmente e fisicamente. Então, achei bem interessante. Posso passar para a próxima pergunta? Até coloquei essa imagem aqui para a gente incentivar o pessoal a entrar na área da pesquisa, né? Então, gostaria de saber, assim, quais são as suas aspirações hoje, né? Acho que vocês já comentaram um pouco quando vocês falaram das motivações, e que conselho vocês dariam para os jovens pesquisadores e pesquisadoras? Que incentivo vocês dariam para eles? Posso abrir aí? Vamos lá. Então, assim, a minha aspiração hoje é justamente consolidar essa carreira de pesquisa, né? Mas também conseguindo me firmar aí justamente nessa parte. Eu gosto muito da questão da formulação de políticas públicas, então tentar fazer muita dessa intersecção, né? Academia, governo, empresas, justamente conectar esses diferentes atores para a questão dos ecossistemas e me consolidar como pesquisadora. A gente tem aí, acho que mulheres, a gente nunca pode sonhar pequeno, né? A gente quer ser referência, a gente não quer ser referência nacional, a gente quer ser referência internacional nos temas que a gente pesquisa, que as referências ainda são majoritariamente masculinas, né? Então, a gente tem aí, com certeza, uma nova geração vindo com muito potencial, a nossa geração tem muito potencial para conseguir se consolidar internacionalmente. Então, justamente conseguir, objetivo hoje, talvez, fazer um pós-doc no exterior, e o principal conselho que eu daria, assim, é justamente, acho que a Sara pode falar um pouco, é a questão da internacionalização. Acho que as mulheres, muitas vezes, dentro da academia, acabam por relacionamentos, por ter filhos, não querem ter essa experiência internacional fora, mas esse é o espaço para nós podemos ir para o exterior, nós temos espaço, e conhecer um pouco a dinâmica de outros países, né, como é a pesquisa, tem países muito mais avançados em questão de igualdade de gênero, então acho, para mim, o meu principal conselho hoje seria relacionado à questão da internacionalização e as experiências fora do país, assim, conseguir consolidar o Brasil como o Brasil, e especialmente as pesquisadoras brasileiras no cenário internacional, na pesquisa na área de gestão, negócios e administração. Então vou puxar a sua linha, então, hein, Paula?
Eu acho que assim, a minha maior inspiração hoje é incomodar as pessoas, porque eu acho que e foi isso geralmente, isso a pandemia fez muito de tirar as pessoas do que estava acontecendo e meio que sacudir todo mundo, que foi o que a Lesca falou. Muitas pessoas se viram fora da situação que elas estavam e tiveram que empreender por necessidade. Outras pessoas se viram obrigadas a voltar a estudar para poder estar no mercado de trabalho de forma competitiva. Então, deu essa sacudida. Então, acho que a minha inspiração é sacudir mais pessoas e falar assim: olha, você tá com medo de vir pro exterior? Vem. Vem, mas vem que não tem problema não, vem. Porque às vezes a gente tem medo de, ai, fazer mestrado, ai, mas não, quero fazer mestrado na engenharia, ai, mas não vai ter ninguém, só tem homem, mas vai. Não tem problema, vai. Ah, mas eu quero fazer doutorado nos Estados Unidos. Ah, mas eu não conheço ninguém. Não tem problema, vai. Porque às vezes a maior barreira somos nós mesmos. É os nossos próprios medos, os nossos próprios pensamentos ruins, às vezes até a síndrome do impostor, do tipo, ai, quem sou eu para estar lá fora fazendo pesquisa, sabe? Quem sou eu? Tipo, você é você, olha que legal, vai, entendeu? Vai realizar os seus sonhos. E eu acho que isso, às vezes, pelo menos na minha experiência na academia, eu tive muito disso, tipo, ai, quem sou eu para estar publicando esse artigo, gente? Ai, quem sou eu para estar participando dessa chamada? Ah, essa chamada é tão legal, nossa, eles nunca vão me publicar, sabe? E a gente pensa isso mesmo, mas se você não tentar, eles nunca vão te publicar porque eles nem sabem onde você tá, sabe? Então eu acho que falta um pouquinho esse empurrãozinho amigável, sabe? Do tipo, tenta, vai. E isso não só na academia, mas no empreendedorismo, na inovação, até na questão, como a Poliana falou, na pesquisa das emoções. É só, às vezes, a mulher publicando, e às vezes tem um homem que super quer estudar emoções, mas tá, ai, mas só tem mulher falando de emoção. Ué, mas se você gosta, vai lá no grupo das mulheres que estão pesquisando, vai lá dar sua opinião, sabe? Então falta esse empurrãozinho amigável, assim, sabe? E eu acho que esse é o meu conselho. Se você quer fazer alguma coisa, mas ninguém tá te dando um empurrãozinho amigável, vai você mesmo, vai lá, colega, se empurra, mas vai com fé, porque a melhor coisa é dar o primeiro passo. Depois do primeiro passo, tudo resolve. Sara, vou puxar a sua linha aqui agora. E muito legal sua fala, pensando nisso, e eu lembrei aqui do meu exemplo, que eu recebi esse empurrãozinho de uma professora, a professora Ivanete, na minha cidade, e eu, na época, fazia graduação numa universidade privada, e sempre, enfim, nasci numa cidade pequena, tinha essa visão de cidade pequena, assim, então eu nunca imaginei que seria possível fazer um mestrado, que seria possível fazer um doutorado, que seria possível sair da cidade. E eu recebi esse empurrãozinho do vai, tá tudo bem. E é legal ver que é possível a gente fazer isso, sim, que é possível a gente sair e conhecer um outro mundo, que às vezes a gente não consegue enxergar, né? A gente está num espaço, a gente está num contexto onde a gente acaba fazendo sempre a mesma coisa. Então é muito legal, é muito importante, eu acredito, a gente receber esses empurrãozinhos. Eu sou muito grata aos empurrãozinhos que eu recebi e espero poder conseguir dar esses empurrãozinhos em outras mulheres, em outras pessoas no geral, né? E já respondendo aqui o que a Isa perguntou para a gente, das inspirações e dos conselhos que eu daria para jovens pesquisadores e pesquisadoras, é que às vezes a gente tem essa sensação de que vai ser difícil, né? A gente já falou aqui tanto dessas tantas dimensões que a gente precisa dar conta na nossa vida, mas que se faz sentido para você, se isso realmente te realiza como pessoa, como ser humano, eu acredito que sim, você tem que fazer. Então, a gente também não precisa dar conta de tudo, então a gente também pode pedir ajuda, é muito importante isso, eu acho que nos dias de hoje, a gente pode pedir ajuda sim para os professores, para os colegas, para a nossa família, às vezes até mesmo para as pessoas que a gente não tem tanta intimidade, mas que vão te olhar, né, com esse olhar. Então, que a gente possa, então, pedir ajuda, que a gente possa começar, que a gente possa dar esse empurrãozinho.
E a questão do sentido, né? Trazendo aqui um pouquinho mais da minha pesquisa, mas eu acho que isso é muito importante, assim. Então, se você tem um sonho, eu sempre quis estudar, ou se você tem um sonho de abrir alguma coisa, se você não consegue fazer sozinho, conversa com alguém, alguém vai estar disposto a te estender a mão, né? Hoje a gente tem aqui no Brasil também vários programas de empreendedorismo, como a Paula falou ali, né, na questão ali do Rio Grande. Então, não só ali, no Brasil inteiro, a gente tem vários programas que estão aqui dispostos a nos ajudar. E dentro da academia também, tenta fazer, se você tem o sonho de fazer um mestrado, vai lá e tenta se inscrever. Pode ser que não dê certo, mas vai ser uma experiência. Tudo hoje em dia é um aprendizado, né? Aqui, como acredito que tanto eu quanto as colegas que estão aqui presentes, a gente faz muitas tentativas de entrar no mestrado, de publicar um artigo, de entrar no doutorado, de tentar abrir um negócio, de participar de algum concurso, e às vezes a gente recebe um não, e está tudo bem. Então, faz parte a gente receber esse não, e isso é um aprendizado que a gente vai levar para a nossa vida, e o que a gente vai conseguir em algum momento, né? Então, e só para encerrar minha fala, minha inspiração nos dias de hoje, eu acho que é cada vez mais buscar esse equilíbrio. Então, buscar esse equilíbrio tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, também entender o que significa ser mulher para mim mesmo, entender qual é esse meu papel, né? Que às vezes também a gente recebe isso da sociedade, a gente não pensa, a gente não discute, a gente só vai seguindo a nossa linha. Então, refletir um pouco o que significa ser mulher para mim e como que eu posso, né, mostrar, representar isso para outras mulheres e como que eu posso ter esse equilíbrio, então, tanto da minha vida pessoal, o que faz bem para mim, quanto da minha vida profissional e tentar organizar tudo isso, então, para que também, como a Poli falou ali, a gente tem tantas questões, né, de saúde mental hoje em dia, então, acho que é bem importante a gente tentar seguir nossos sonhos, tentar realizar o que a gente quer, mas também entender que a gente tem o nosso tempo de respirar, de pensar, né? Às vezes não é o nosso tempo, é o tempo das coisas, então é isso. Excelente. Poli? Então, eu acho que quando a gente tem esse sentimento, quando eu falei quando ele é legítimo, porque pensar sobre isso, Sara falou, a Lalesca também, será que eu devo ir para o exterior? Quando a gente acha que não é capaz de fazer parte daquele lugar, é porque a gente idealizou quem poderia fazer parte, e eu não faço parte desse grupo, né? Isso que nos querem colocar como síndrome, né? Ele tem o seu papel de exclusão também de alguns espaços. E eu encontrei aqui uma frase e eu queria trazer para vocês. Nós não pertencemos porque não se imaginava que pertenceríamos. Nós não pertencemos porque não imaginávamos que pertenceríamos. Então, quando eu não imaginava que, como mãe de filha pequena, eu não pertenceria à pós-graduação, né? Eu já me excluía ali de fazer parte daquele ambiente por achar que ele não iria me caber ali, né? Então, esse sentimento, ele é legítimo. Mas aí, quando eu passo a ocupá-lo, né, e passo a pensar como ele pode se adaptar às minhas... O contexto, sim, ele pode se adaptar. A partir do momento que eu levo as minhas diferenças, minhas demandas, né? E quando eu falo minhas, eu falo de todas as mães ali, eu estou falando como mãe, e depois eu vou falar a aspiração mais adiante. Porque quando a gente não sabe a ginástica que a mulher tem que fazer com a filha pequena para chegar lá na hora da aula, quando a gente precisa de um prazo maior e a gente não quer pedir esse prazo, porque parece que a gente está pedindo um favor. Então, isso já deveria ser, vamos dizer assim, já ser parte da rotina daquele ambiente, e ainda não é. Mas se eu não fizer parte daquele ambiente e trouxer as minhas demandas e dizer, olha, eu estou precisando disso aqui, quando chega num banheiro de uma pós-graduação, por exemplo, né? Não tem trocador, então você está dizendo, não leve seu filho para lá. E muitas levam ainda, assim, né? E ainda muitas precisam levar. E eu penso hoje, assim, que eu fui capaz, né, de realizar meu sonho de fazer meu doutorado por conta da minha rede de apoio, por conta dos meus privilégios, né, eu tenho que pensar que eu tenho um carro que me levava mais rápido para a universidade, eu tinha minha família que poderia estar com minha filha, eu tenho o pai da minha filha, ela é presente, então eu tenho que pensar todos esses fatores que me fizeram
contribuíram para que eu fizesse parte ali daquele, mas muitas não têm. E se a mulher não tem apoio, se ela tem pode ter várias capacidades, né, competências, como gostam de dizer, né, de estar ali, tem o mérito de estar ali, mas não pode porque não tem uma rede de apoio, né, porque a própria instituição ela não acolhe, né, essa demanda dessa mulher. Então eu penso que esse espaço ainda é excludente. E aí quando eu penso em aspiração, eu penso em pensar que eu posso ser um tijolinho assim de contribuição nesse avanço, sabe? Então, o que eu poderia dizer é que eu tomei isso para mim, assim, essa questão das mulheres, das mães, da maternidade na ciência, né? Eu me coloco ali muito no lugar quando você passa pela experiência, né? E quando você ouve pessoas, né, que compartilham de histórias, a pessoa se entende, se sente acolhida também, né? Então, eu queria ser eu pretendo ser, né, em termos práticos, né? Poder contribuir também com minha pesquisa nesse sentido, assim, de desenvolver um espaço de escuta, de conciliação, né, de mulheres, de mães na pós-graduação. E eu acho que é isso. Eu lembrei da última vez que eu ia comentar, e eu esqueci, eu trouxe aqui até uma reportagem, eu acho que era da Folha de São Paulo, de março de 2021, que a Paola mencionou, né, que nós, assim, estamos ocupando o espaço da pós-graduação. Mas a manchete, ela diz assim, na pós-graduação, mulheres são maioria entre estudantes, mas minoria entre docentes. Então, elas ainda passam por dificuldades de serem absorvidas, né, no mercado, né, enfim, no mercado de trabalho docente especificamente, ou outros também, né? E isso, o papel da maternidade pode ter, né, sua explicação ali, né? Porque as pausas descontextualizadas no currículo, ou quem não tem um filho pequeno, ou, né, os dados da pandemia, eles mostram, né, que quem produziu mais, né? E aí, quando você vai comparar em um processo seletivo, né, a mulher acaba saindo perdendo, e aí a gente acaba sendo minoria nos espaços docentes ainda, mesmo sendo, né, estamos ainda ocupando de forma equilibrada os nossos espaços na pós-graduação. E é isso, então eu me sinto assim meio que esse tijolinho nessa discussão, me sinto compelida, né, a tentar trazer isso para o debate, estudar e trazer para as minhas pesquisas esse olhar. Obrigada, meninas. Tem algumas perguntas que a gente recebeu aqui do pessoal que está participando. Deixa eu selecionar, são algumas aqui. Tem uma pergunta aqui, não sei se é polêmica, mas ela fala o seguinte, né? Que existe uma competição natural dentro da academia, né? Já existe uma competição na academia, e se entre as mulheres da academia, se essa competição ela é maior ou ela é menor, como que vocês veem isso? Olha, eu vou... Se vocês quiserem. Pode falar, Sara. Desculpa, Paola. Você quer ir? Não, vai, por favor. Na minha experiência, falar a experiência do meu doutorado, tá? Que eu fiz aqui fora. As mulheres, tanto as docentes quanto as que estavam fazendo doutorado comigo, elas sempre eram assim, do tipo, eu estou escrevendo esse artigo. Aí já chegava uma e falava assim, deixa que eu reviso para você, deixa eu dar uma olhada. Elas eram muito colaborativas. E para vocês terem ideia, eu tive 3 orientadores no meu doutorado, e eu falei com ele assim, eu fui num evento e falei, olha, eu fui convidada para participar de uma chamada de uma revista tal. Ele olhou para mim, um dos meus orientadores, homem, e falou assim, eu não acredito que você vai publicar nessa revista primeiro do que eu. E eu olhei para a cara dele e falei assim, olha só, tu é meu orientador, seu nome vai estar junto do meu. Tipo, a gente é parceiro nisso. Doutorado aqui tá tudo junto, é o mesmo pote, entendeu? São dos meus orientadores. Então, tipo assim, a competição de professor-aluno, né, professor-doutorando, era tão grande que ele não conseguiu perceber a parceria. Enquanto no grupo das mulheres era muito assim, aquela coisa tipo quase de grupinho de escola, do tipo, eu vou publicar nesse jornal. Ai, que legal! Nossa, deixa eu ler para você, deixa que eu te ajudo, deixa eu revisar.
Ou então, nossa, eu vou nesse evento, ai, que lindo, você vai conhecer um monte de gente legal, ai, vai, treina comigo. Então, eu percebi uma sororidade muito maior por parte das mulheres e talvez por já ser um ambiente competitivo, a gente meio que quer ver a mulher crescer. Não importa se sou eu ou se é a minha colega, mas a gente quer uma mulher. E então a gente acaba se juntando. Enquanto o homem, ele compete com qualquer um. Se é mulher, se é homem, se é um sapo, lagarto, não importa o que está acontecendo. Escrever um artigo, vai mandar, está competindo. Entendeu? Então, acho que ali as mulheres, naquele ambiente, elas acabaram se juntando e a vitória de uma era a vitória de todas. Sabe? Enquanto os homens era do tipo matar ou morrer. Então, essa foi a minha vivência, pelo menos quando eu estava no doutorado. O meu comentário vai no mesmo sentido da Sara, assim, eu tive experiências muito positivas, tanto no mestrado quanto hoje no pós-doutorado. Eu trabalho em grupos de pesquisa com uma presença feminina majoritária e um ambiente de muita colaboração entre as mulheres, assim, justamente é isso. Nós temos mães, hoje no pós-doutorado, quando tinha no mestrado, e assim, vivo essa dinâmica. Por exemplo, as crianças estão em casa pela manhã, vão à escola à tarde, então a gente organiza todas as atividades para o turno em que as crianças estão na escola, e a gente se apoia muito, assim, colabora muito. Eu sinto um ambiente assim de muito entendimento entre a gente e também muita união para conseguir se afirmar, né? Nós estamos num programa de pós-graduação, no meu caso, no pós-doutorado, que é mais masculinizado, e a gente, quando precisa, a gente junta forças aí para ser ouvidas. Então, eu tenho tido uma experiência muito positiva. No doutorado, eu trabalhei com um ambiente majoritariamente masculino, né, na área mais de economia da inovação, mas eu tinha um orientador e um co-orientador que me deram muita força, assim, para alçar os meus voos, e como mulher, assim, e muitas vezes eles eram convidados para eventos, para palestrar, e eles diziam, não, eu quero que a minha aluna faça essa palestra para mostrar aí as mulheres no nosso grupo. Eu era a única mulher, então eles gostavam de me dar oportunidades, assim. Posso dizer que muitas vezes fui até privilegiada por eles. Claro, acho que correspondi sempre às expectativas, mas eles sempre me deram inúmeras oportunidades, mesmo sendo pesquisadores homens e pesquisadores sêniores, né, que às vezes é mais difícil dentro desse ambiente. Mas eu sempre tive um ambiente de muita colaboração. Legal, meninas. Eu acho que é bem confortante, assim, reconfortante. Por exemplo, para quem está vendo, quem quer entrar para a academia e ver que existe ali né, existe uma oportunidade de fazer boas relações e de ter esse apoio feminino, né, e também masculino, porque eu acho que muitos pesquisadores têm pesquisadoras em casa, né, são casados relacionados com pesquisadoras, então eles veem o potencial, eles já não veem mais tanto como uma concorrência. Ainda existe, né? Mas eu acho que isso já tem melhorado bastante. Então, saber que você vai entrar ali numa área, numa carreira que você não vai né, ser ali julgada, como muitas carreiras ainda são, né? Valesca, Poli. Eu queria complementar, assim. Assim, quando a gente se volta para a nossa experiência, né, eu faço parte de um ambiente colaborativo em o que outras mulheres se ajudam, mesmo se dão as mãos. Eu acho que a alternativa é essa, né? Muito embora que eu acho que, por mais que a gente não passe por algumas situações, não quer dizer que elas não existam, né? Então, assim, o sexo, como eu estudo esse viés, essa temática do sexismo, não são só homens que são sexistas com mulheres, mulheres também podem, né, por conta dessa mentalidade masculinizada, e a mulher acaba reproduzindo. Então, eu lembro de uma fala de uma estudante que ela disse que ela estava no puerpério e ela que decidiu não passar, não se dar essa licença e voltar para as aulas da pós-graduação, mas que a orientadora estava cobrando muito ela não estava entendendo, voltou ali e ela disse, eu que lhe dei a licença.
Então, assim, a gente pode perceber que, na verdade, não é só como a Sara mencionou, né, que o homem lá estava dizendo, isso é uma atitude sexista, a gente tem que conhecer essas essas violências, né, quando a atitude é violenta, quando a fala é violenta, né, quando a intenção é violenta, né, o sexismo também, de certa forma, é uma violência contra a mulher. Ela ficou tomada ali por aquele sentimento, poxa vida, uma mulher, ela não está não tá compreendendo aquele meu momento, e eu tive compreensão de um outro professor, né? Então, assim, e isso pode acontecer também, não necessariamente pela questão da competição, mas pela questão da reprodução desse pensamento, sabe? Assim, vamos dizer assim, dessa masculinidade tóxica que ainda ela impera em algumas... E na cultura, de uma forma geral, né, gente? Eu penso assim, que a sociedade ela ainda é dessa forma, então, no meio acadêmico, ou no espaço de um empreendedorismo, no espaço de inovação, ela não vai deixar de acontecer, né? Então, está aí nesses espaços. Então, é isso. Lalesca, você quer comentar alguma coisa? A minha experiência, falando aqui na minha visão, é bem similar à da Sara e da Paola, então não tive problemas, assim, eu acho que, pelo contrário, acho que a gente se ajuda. Até hoje eu tenho grupos de amigas do doutorado e a gente sempre está junto, sempre está fazendo trabalhos juntas ou revisando trabalho uma da outra e sempre se apoiando e revisando e ajudando. Mas como a Poli falou, né, não é porque a gente teve esse privilégio de ter relações boas aqui dentro que não exista, né? A gente está falando aqui do nosso lugar de fala, da nossa experiência, mas eu diria que eu me sinto acolhida, assim, na pós-graduação, nesse quesito de ser mulher, assim, eu não vejo que... Não me senti diminuída em algum momento por ser mulher, não senti... às vezes, sim, uma rivalidade, uma competição, mas não de mulher para mulher, talvez mais nessa questão do masculino para o feminino, assim. Ah, legal. Eu vou ver aqui se tem mais alguma pergunta. Queria saber se a minha chefe, Valéria, que está aqui, que comanda a nossa equipe na América Latina, se ela gostaria de comentar alguma coisa. Ela está aqui ainda. Vamos ver se ela entra. O vídeo, ela apareceu. Sim. Bom, muito obrigada. Na realidade, foi interessante, assim, eu fiz várias reflexões, fiquei pensando sobre o meu dia a dia, né? Eu tenho um time com 7 mulheres e 3 homens, e, assim, conforme vocês foram falando, várias coisas foram passando pela minha cabeça, né? Vocês estão, claro, na área de pesquisa, né? Eu não sou pesquisadora, eu sou administradora e trabalho com um grupo de mulheres e homens também. Eu vejo uma cooperação muito grande, né? Mas sim, existe mesmo essa parte, às vezes, até de julgar, né? Eu viajo muito a trabalho e já ouvi várias vezes, fui questionada várias vezes por isso. Poxa, mas você deixa seus filhos sozinhos, né? Mas aí entra aquele negócio de qualidade, quantidade, né? Você tem que ter todo um... Eu escrevi até recentemente, internamente, uma nota na revista da Emerald Insights, falando sobre isso, né? Sobre de filhos, né? E de como que nós somos, às vezes, julgadas ou não, né? E vai muito o que a Poliana falou, né? Nós temos que nos entender e aceitar, né? E tentar vencer. Bom, então foi muito interessante para mim toda essa parte, mesmo não sendo pesquisadora, né? Gostaria muito de agradecer a todas pela participação. Isabela, muito obrigada por ter feito toda essa intermediação e eu acho que é isso. Muito obrigada a todas. Tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de adicionar ou de falar? Alguma coisa que deixamos de cobrir? Não. Então tá ótimo, passo para você. Muito obrigada. Sim, bom, eu adoro esse tema, né? Então eu ficaria aqui a tarde inteira debatendo com vocês, acho que vocês também.
Bom, eu vou encerrar. Não sei se vocês gostariam de comentar alguma coisa. Eu acho que foi muito legal essa sessão e, né, a primeira vez que a gente faz esse tipo de sessão, de debate, trazendo várias pessoas de diferentes regiões, diferentes perspectivas. Então, eu espero que ano que vem, né, Valéria, a gente possa fazer novas sessões com outros temas e pesquisadores. Acho que vai ser bem interessante. Bom, vocês gostariam de falar alguma coisa? Final? Se eu puder, Alguma eu rede gostaria social, de... alguma mídia que alguém poderia te seguir? Não sei se vocês querem promover o artigo ou alguma pesquisa realizada. Eu queria agradecer a Emerald, na verdade, pelo convite e por abrir esse espaço para a gente poder discutir isso, porque eu acho que é muito importante. E eu acho que se tiver alguém assistindo que a gente conseguiu botar uma pulga atrás da orelha do tipo, nossa, elas sabem do que elas estão falando, acho que realmente eu vou entrar naquele espaço ali que eu estou querendo, então acho que aí já valeu a pena. Esse que é o objetivo. E eu queria agradecer pela oportunidade da gente estar aqui trazendo as nossas visões e estar junto, porque mesmo em época de pandemia a gente está longe, mas está junto. E eu acho muito importante a gente ter esse espaço para ter essas discussões. Então eu queria agradecer, gente. Obrigada pelo convite. Eu também quero agradecer, assim como a Sara, e eu acho que fica aí reflexões, né? A Valéria já refletiu sobre algumas coisas, e é justamente isso, é pensar, refletir e com certeza agir, mas espaço para nós com certeza não falta, ainda mais com mulheres tão capacitadas, né? Eu acho que a gente só tem a se orgulhar das nossas trajetórias e das trajetórias das mulheres que estão nos ouvindo. Então, reflitam e, por favor, vamos em frente aí nesse movimento. Eu também gostaria de agradecer o convite e vamos enaltecer as pessoas, né, Isa? Muito obrigada pelo convite. André, muito obrigada pelo convite. Valéria, Poli, Paola, Sara, muito interessante a pesquisa de vocês. Muito legal estar aqui nesse espaço, a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Como a Isa falou, a gente poderia ficar horas aqui debatendo, né? Mas é muito legal poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa visão aqui com as pessoas e espero que o pessoal tenha gostado aí. Na minha fala final, eu assim, queria trazer que eu acredito muito nas histórias como agentes de transformação, porque eu fui transformada por muitas histórias na minha pesquisa, assim, a Poliana de 2020 para de 2021, pelos inúmeros contextos, mas principalmente pelas histórias com que eu tive contato, né? Você parar para ouvir o outro, a história do outro, o que é que ele traz, a trajetória dele, você aprende muito com aquilo. Então, eu acho que abrir espaço para, né, que outras histórias sejam compartilhadas aqui, como foi o espaço que nos foi concedido, né, para que a gente trouxesse um pouquinho das nossas histórias e puder contribuir, assim a gente vai formando uma rede de apoio. E eu quero dizer isso, né? Eu acho que sempre que você tiver a oportunidade, que coloca uma mulher para, né, tenta ajudar, coloca para cima, né, tenta ser apoio, tenta ser ouvidos, né? Eu acho que é muito importante nesse momento esse acolhimento, né? A gente precisa tanto de acolhimento, né? E é isso. Muito obrigada a vocês, obrigada, Isabela. Foram tantos dias, né? E meses de preparação, de contato ali pelo WhatsApp, a Valéria, o André, né? Enfim, muito obrigada, viu? Foi um prazer participar do dia de hoje com vocês. Muito obrigada a vocês. Eu acredito que essa sessão foi um empurrãozinho para algumas pessoas, uma cutucada, né, em algumas pessoas. Então, como a Sara falou, às vezes a gente precisa incomodar um pouquinho para a gente avançar, né? Então, agradeço cada uma de vocês que participou, Sara, Lalesca, Paola, Poliana. É muito inspiradora a carreira de vocês, a jornada de vocês. E nos avisem quando vocês forem aí terminando os doutorados, os pós-doutorados, né? Vamos trabalhando aí em parceria. Contem com a gente. Bom, então vou encerrar. Agradeço também quem participou no chat, que mandou mensagens aqui, falando que foi super interessante a sessão. E, bom, agradeço o André que ficou ali nos bastidores, no camarim da sessão, e a Valéria também por todo o apoio
aqui com a gente. Então, um beijo para vocês. A sessão fica gravada, então daqui a algumas horas vocês recebem a sessão e a gente põe tudo no YouTube depois também. A gente manda para vocês os links. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.